Estamos examinando o livro do profeta Isaías. Hoje, o capítulo 41. Como é comum aqui a partir do capítulo 40, nós estamos diante de episódios aqui que tratam do juízo, relacionado não só com a queda da Babilônia, mas também com a queda da Grande Babilônia, que é o mundo dos nossos dias, de glória, de perdição e tantas ilusões, como aconteceu naquela Babilônia antiga, lá do rei Nabucodonosor. Vamos fazendo aqui algumas considerações para a nossa instrução. O capítulo 41, ele inicia da seguinte maneira: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Logo aqui na introdução, esse primeiro versículo, o Senhor ele pede para que os povos, em primeiro lugar, eles possam ouvi-lo, porque ele fará um juízo de todas as coisas. Infelizmente, nós vivemos uma época em que os povos não estão interessados em nada que venha do Deus de Israel. Nós sabemos que tratam com indiferença as coisas do nosso Deus. E aqui no nosso país também está acontecendo coisa semelhante. Nós estamos vendo a apostasia entrar aqui no nosso Brasil de uns anos para cá e vem mudando os conceitos e os costumes, lançando uma multidão de pessoas no buraco do sofrimento, no abismo espiritual. E as consequências serão danosas para toda a sociedade. Isso não está acontecendo somente aqui no Brasil, mas já vem acontecendo no mundo, em outros países, e somente em alguns países mais totalitários, somente em alguns lugares onde existe uma política mais conservadora, é que a apostasia ainda não chegou, mas não significa que ali haja uma preocupação com o Deus de Israel. Na verdade, ninguém se importa. Vai chegar um momento em que eles terão que se importar, porque as coisas vão ficar tão graves, os acontecimentos vão ficar tão intensos, que eles vão ter que ouvir o Deus de Israel, vão ter que saber que estão diante daquele juízo que os profetas anunciaram há muito tempo. Por isso ele diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, né? Quer dizer, ó povos, renovem as vossas forças, porque nós vamos falar de juízo. O nosso Deus, ele não quer destruir as nações, não quer destruir os povos. Ele sabe da infância desse povo, do seu pouco conhecimento, das suas poucas condições de entender as coisas do nosso Deus, as coisas dele. Então ele não quer destruir, por isso ele quer que os povos se acheguem para ouvi-lo, porque um juízo será estabelecido. Isso está previsto há muito tempo. E nós que somos o povo de Deus não temos por que duvidar que as coisas vão chegar a esse ponto, conforme narram as profecias. Ele passa aqui do versículo 2 em diante a mostrar a sua grandiosidade perante a inutilidade do esforço do homem. Ele diz assim: quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada, como pó, e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo.
Então, o que ele diz aqui? Que ele levantou um escolhido para que ele pudesse ser objeto desse juízo. E esse escolhido nós sabemos que é o Messias. Para nós, o Cristo. Para os judeus, é o próprio Adonai. É aquele Senhor de judeus e de cristãos, que eles entendem como se fosse dois seres, né? Dois espíritos, mas na verdade é um só, é o mesmo Senhor. Ele foi escolhido por Deus. Então o Senhor, ele faz aqui essa pergunta, né? Quem foi que suscitou o justo e o chamou para que ele pudesse cumprir aquilo que está determinado? Quem chamou as gerações desde o princípio? Mostrando que Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós não estamos diante de um Deus que chegou ontem na história. É um Deus que está na história desde o começo, porque Ele é a própria história. Ele fez a história. Ele cuidou de todas as gerações, de todas as nações, de todos os povos. Ele preparou o ambiente na terra para que esse mundo pudesse abrigar a vida, conforme hoje nós sabemos pela ciência, pelo desenvolvimento da ciência e das investigações. Ele quer mostrar que ele é este poder, esta inteligência, que está por trás de todos os acontecimentos. Este é o Deus de Israel, que com certeza não é homem. É necessário que a gente limpe o nosso coração do conceito de Jesus Deus, que nos foi colocado pela Igreja Católica ao longo da história do nosso país e da Europa, do nosso mundo ocidental. Essa tese de que Jesus era o próprio Deus encarnado, ela nasceu lá por volta do ano 300, 400 da nossa época, da nossa era, depois de Cristo, obra de alguns padres da Igreja Católica. E este conceito seguiu até os nossos dias, trazendo uma distorção na interpretação das Escrituras, porque nesse ponto de vista, que é exclusivo do cristianismo, o próprio Deus deixaria de ser Deus por algum tempo para viver no meio do homem, como se estivesse encarnado, o que não encontra nenhum tipo de base ou sustentação, essa ideia, nos escritos das Escrituras hebraicas, né? O que o cristão conhece como Antigo Testamento. Então não tem base para que essa concepção de que Jesus fosse o próprio Deus. Então o Senhor, ele tem o seu representante aqui nesse mundo, e nós sabemos que ele é o Adonai. E essa palavra, eu acho que cabe bem entre cristãos e judeus, porque ela quer dizer Senhor. O mesmo Senhor dos judeus é o mesmo Senhor dos cristãos. É um Senhor só, é uma só fé, é um só batismo, dizia Paulo, é uma só salvação, é uma só vida eterna. São as riquezas que Deus nos concede na sua maravilhosa perfeição, né? Na maravilhosa obra que Ele está realizando no meio de nós. É uma verdadeira maravilha para os nossos olhos, que até então vivíamos vendo a morte diante de nós, até que conhecemos o Senhor, até que Ele nos deu o conceito de vida eterna e mostrou que nós somos imortais, que nós somos, na verdade, filhos do Altíssimo. Eu, pois, sou o Senhor, o primeiro, né? E com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, mostrando aqui como que as nações, elas não quiseram aceitar o Senhor. Tiveram medo e acharam que pelas suas próprias forças eles poderiam resolver as coisas. As ilhas ouviram e temeram, versículo 5. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos afirma para que não venha a mover-se. Mostrando aqui como são as nações que não são chamadas povo de Deus, que eles fazem o seu próprio esforço para viver, para construir as coisas,
que as suas obras são obras do próprio homem. Mas o povo de Deus deve ser diferente. Ele diz: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Veja como Deus aqui tratava Abraão como uma certa intimidade, né? Eu acho que nós devemos, todos nós, lembrarmos sempre dessa palavra, de sermos amigos do Senhor. Aquele que sabe tudo aquilo que pensa o nosso Deus, tudo aquilo que quer o nosso Deus, aquele que sabe quais são os planos do nosso Deus. Jesus também usou dessa mesma imagem, ao dizer que os seus discípulos tinham essa intimidade com ele, porque ele revelara aos discípulos coisas que ele não falava publicamente. Esse é o conhecimento oculto, é o conhecimento da ciência eterna, da ciência do próprio Deus, que hoje o Senhor quer revelar a todas as nações. Porque este conhecimento será usado para se estabelecer uma nova humanidade, para reconstruir aquilo que os eventos apocalípticos vão destruir. O conhecimento da ciência de Deus, desse conhecimento oculto, vai ser importante para que no futuro se possa construir uma sociedade estável. Hoje eles usam muito o termo sustentável, né? Mas quem vai sustentar essa nação é o próprio Deus, nós sabemos pelas profecias. Que os povos façam como eles quiserem, que façam segundo as suas forças, a sua criatividade. Amém. Mas um dia eles terão que estar diante do Senhor no juízo, conforme está escrito aqui. Mas nós que somos o Israel bíblico, a casa de Jacó, nós temos que nos posicionar de uma forma diferente. A força não é nossa, a força é de Deus. A sabedoria não é nossa, a sabedoria é de Deus. As virtudes pertencem a Deus. E quando elas se manifestam em nós, são as virtudes do eterno Deus de Israel que se manifestam. Não são coisas que vieram de nós. Porque nós temos que entender as coisas de um modo diferente, como entendeu Abraão, chamado por Deus de meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Ele está falando agora que é o povo de Deus. Ele está querendo dizer: olha, com você é diferente. Israel, Jacó, é diferente. Não temas. Por que não temas? Porque enfrentaram muitos problemas lá atrás, precisaram ter coragem. Nós também temos que enfrentar. Vamos ter que enfrentar muitos problemas aí para frente, desafios, dificuldades com comida, perseguições, calúnias. Essas coisas estão postas para acontecerem sobre nós, que somos o povo de Deus, que somos o Israel bíblico. Virá sobre cristãos, virá sobre judeus. Com toda certeza, irmãos. Não é uma passagem só não, são várias passagens. Os cristãos não se preocupam com isso porque os católicos sequer acreditam que o mundo vai acabar. Já inventaram lá o fim do mundo, lá depois da destruição do templo, para que os católicos pudessem seguir sossegados. Os evangélicos que acreditam no fim do mundo pensam que vão subir voando para o céu, para também ficar tranquilos. Então os cristãos, eles não estão muito preocupados com o fim do mundo, mas estão enganados, porque haverá sofrimento para todos. Irmãos, com certeza nós não entraremos no reino de Deus sem lavar a nossa roupagem no sangue do Cordeiro. Põe atenção nisso, é o que está escrito na profecia. Haverá dificuldades. Não temas, diz o Senhor no versículo 10, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita, que é a minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti.
tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Olha só, irmãos, também essa batalha aqui de Cristo e Belial, né? Do Senhor e Belial, que é a batalha do fim do mundo, está por toda parte nas Escrituras Sagradas. Como é que nós não vamos participar disso? Acha mesmo, de uma forma inocente, que nós vamos voar para o céu? É história para criancinha, irmãos. Para que as crianças não fiquem assustadas. Mas os adultos não podem ser surpreendidos pela chegada do fim do mundo sem saber os acontecimentos. Não devem dar ouvidos a essas teses criadas no meio evangélico. A tese do arrebatamento, nós sabemos, foi criada no século XVIII. 2 pastores levaram essa ideia para os Estados Unidos, depois elas chegaram no Brasil, nessas igrejas evangélicas que foram fundadas aqui por missionários. E virou uma praga, está envolvido em todas as igrejas evangélicas, acreditam nisso. Não é verdade, não tem base bíblica. Não tem base bíblica. Já inventaram de tudo para tentar fazer as pessoas acreditarem nessa fantasia de saírem voando fisicamente para o céu. Isso é uma coisa tão fora de propósito que só pode ter vindo de espíritos enganadores, de doutrinas de demônios, diziam as Escrituras, alertando o povo de Deus que estas coisas estariam no meio do povo. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Haverá sofrimento. Então é bom que o povo de Deus, seja judeu, seja cristão, preste atenção nessa palavra aqui, porque nós somos esse povo. Nós somos esse povo, nós somos almas eternas. Aquelas almas que estavam lá atrás estão aqui hoje, tanto amigos como inimigos. O cenário é o mesmo, um pouco maior, mas é o mesmo cenário. As dificuldades serão as mesmas. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Teremos inimigos, com certeza. Mas Deus vai transformar esses inimigos em nada. Em nada. Esse povo que hoje fala na televisão, essas autoridades, jornalistas, ídolos do mundo, dando seus palpites, ensinando doutrinas, costumes e coisas que são contra Deus, todas essas pessoas são inimigos do Senhor. Serão desarraigados, eles, seus familiares. Não ficará nem sombra deles na terra. Porque Deus vai fazer isso. Não é necessário que o homem faça qualquer coisa. Os acontecimentos do fim do mundo vai trazer justiça sobre a terra. E o povo de Deus não tem que fazer nada de diferente. Não tem guerra santa, não tem nada disso. Nós só temos que anunciar as boas novas do reino, que o reino é chegado. E que o homem não morre. E que o mundo está cheio de mentiras e de ilusões, de falsas doutrinas, e de falsos deuses, e de idolatria. Todas essas coisas são condenadas pelo Criador. Porque são nocivas à vida da sociedade. A sociedade está inundada com coisas extremamente graves e nocivas ao futuro do mundo. Por isso o fim vem. E o fim vem, ninguém vai poder impedir que ele chegue. É parte da ordem natural das coisas, da transformação que vai acontecer no mundo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, ainda chama ele de povozinho ainda. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel, que é o Cristo, né? O Adonai. Eis que farei de ti, que ele vai fazer de Israel, um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, e o vento os levarás, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Mostrando aqui como vai ser o juízo, né? Eu vou fazer de você um povo forte, ele fala para Israel. Um povo forte, capaz de moer o inimigo.
com a justiça do próprio Deus, claro. Ninguém vai sair por aí fazendo guerra contra os inimigos. Não existe guerra santa, viu, irmãos? Isso aí é coisa de fanáticos, de fanatismo. O plano de Deus está muito bem delineado. Tudo acontece pelos eventos da própria natureza e assim será. O inimigo será levado como se fosse um redemoinho pela ação da presença do povo de Deus. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água nesse mundo, mas não encontram. A sua língua fica seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. E eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais. Veja as promessas de Deus sobre o mundo de injustiça que nós vivemos, né? Tantas pessoas passando necessidade. O nosso Deus, ele vai certamente acabar com toda essa grande confusão que o diabo armou no mundo. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, aqui falando do mundo novo, e a murta e a oliveira, porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, aqui falando das plantas nobres, né, que ele vai colocar nos lugares secos. Claro que tudo isso aqui é cercado de uma linguagem poética, né? As profecias, elas trazem essa marca de poesia, né? Sempre falando das coisas que ao homem parece impossível. Para que todos vejam, versículo 20, e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Foi o Senhor que fez. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Vamos pedir ao nosso Deus as coisas que nós estivermos precisando. Claro que dentro de um contexto razoável, para nós que somos o povo de Deus. Nós precisamos do quê? Está nos faltando alguma coisa? Não, Deus tem nos ajudado. A nós, aos irmãos, que ajudam outros irmãos, que estende a mão, que reparte. Temos tudo que precisamos. O nosso interesse não é material. Nós estamos trabalhando para o Senhor na construção daquilo que foi chamado pelas Escrituras de reino de Deus, que muitas pessoas pensam que é no céu. Claro que não é no céu, é na terra. Todas as seitas pensam isso, doutrinas, que você um dia vai viver com Deus no céu. Uma bobagem sem fim, porque você saiu de lá, vai viver com Ele como? Você já vivia com Ele antes. Você veio viver na terra para construir aqui a civilização do futuro. Somente as testemunhas de Jeová é que sabe lá entre eles que o reino de Deus vai ser aqui na terra. Mas também ali tem um pouco da teologia católica, né, enfiada no meio, e da teologia judaica. Sempre aquela ideia de que um dia nós vamos viver sem morrer mais, fisicamente. Aí Deus estabeleceria um estado de eternidade no paraíso e o homem não morreria mais. Claro que isso pertence a essa teologia, da qual nós temos que livrar. O homem vai continuar nascendo, vivendo, morrendo, renascendo, vivendo, morrendo e renascendo novamente. Assim será eternamente, até que termine o ciclo criativo do presente tempo. Assim será. E nós não precisamos temer a morte, porque a morte não é nada, é simplesmente o corpo que morre. A alma, ela continua nascendo e existindo, e construindo a sua história e o futuro do lugar onde a alma existe. É uma nova visão, uma visão diferente da vida, da existência do homem, das almas, do próprio Deus, da criação. É algo novo que Deus está revelando, evidentemente, no mundo, em outros lugares, e tem nos revelado esses ensinamentos e pedido que nós os divulguemos. Então, todos nós temos que fazer um esforço para anunciar essas boas novas. Isso sim são boas novas, né? Porque o que tem aí nessas igrejas são velhas coisas, não são boas novas. São velhas coisas ditas há muito tempo atrás. Isso está cheio de bolor, dizia Jesus, né? Isso não passa de vinho velho, vinho azedo. É preciso trazer uma coisa nova de verdade, que é conhecimento, o conhecimento das coisas que até ontem estavam escondidas, mas que Deus agora achou por bem revelar.
Apresentai, pois, a vossa demanda, clamai ao vosso Deus, tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, anuncia-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Ora, o Espírito está falando com clareza aqui, através do profeta, que as coisas do passado são importantes. Nós precisamos conhecer o passado para sabermos do presente e termos uma ideia do futuro. Ora, isso só pode acontecer se nós estivermos tratando com o mesmo grupo de almas, que é o povo de Deus. Porque as gerações são as mesmas. Elas vão se sucedendo, né? Os judeus cabalistas, que são aqueles que estudam a ciência oculta, esse conhecimento velado, eles tratam das vidas que se sucedem como se fosse uma roda gigante, né? Onde a gente sobe a eternidade e desce depois a matéria e depois sobe novamente a eternidade e desce a região existencial, e assim a roda vai sempre girando, né? A gente vai nascendo, vivendo, morrendo e renascendo novamente. Esse é o grande mecanismo da criação. Por isso, o Senhor diz: olhai para o passado, para compreender o presente e saber das coisas futuras, saber o que vai acontecer no futuro. Porque assim faz parte do plano de Deus, estas coisas, elas fazem parte do plano de Deus. Anunciai-nos, versículo 23, as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. O que ele está dizendo aqui? Embora a gente faça o mal em algumas circunstâncias, e assim foi ao longo da história, e é nos nossos dias, nós somos filhos do Altíssimo, somos deuses, como diz o Salmo 82, no seu versículo 6. Isaías confirma aqui essa nossa divindade, a origem da nossa alma. A nossa origem é o próprio Deus, por isso nós somos filhos do Altíssimo. Temos aí um erro gravíssimo na teologia cristã, onde eles imputam a origem da alma ao nada. Eles dizem que só Jesus Cristo saiu de Deus, o resto teria sido criado do nada. Uma coisa que foi discutida pelos filósofos, pelos pensadores, ao longo da história, e se é possível criar alguma coisa do nada. É evidente que não, porque o nada é coisa alguma. Nem Deus pode criar uma coisa do nada. Tudo que existe é uma variação da própria natureza divina, do próprio ser eterno. É tão simples de compreender isso, eles querem inventar uma história. Inventar uma... É só para falar da divindade de Jesus, e o resto do que existe está contaminado com essa ideia de que o diabo fez uma revolta contra Deus e manchou todas as coisas que precisam ser resgatadas, né, ser salvas. Esse é o contexto que em geral está por aí nas doutrinas. Isso é tudo conversa, é falta de entendimento sobre o que é a ciência do nosso Deus. Falta de conhecimento, na verdade. Por falta de conhecimento, inventam as mais estapafúrdias explicações acerca de Deus e das coisas que cercam as Escrituras Sagradas. Sois deuses, pois, fazei o bem ou fazei o mal. Não nos assombremos com isso, né? E compreendamos, que juntamente o vejamos. O vejamos quem? Juntamente vejamos a Deus, pode ser o olhar de Paulo face a face, compreendendo agora todas as coisas. Encaixa dentro desse contexto interpretativo. Aqui parece que a tradução não ficou muito adequada, né? Mas enfim. Eis que sois menos do que nada. Ele agora não está mais se dirigindo a Jacó. Ele começa a se dirigir aqui às nações. A vossa obra é menos do que nada, a abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte, né? E esse do norte aqui aplica-se tanto ao Ciro, que foi o responsável pela queda da Babilônia. Também os estudiosos das profecias, eles falam que uma nação do norte vai
atacar Israel, né? Na guerra do fim do mundo, que é a Terceira Guerra Mundial, bem no finzinho do período da Grande Tribulação, que pode ser ali uma nação do norte que vai atacar Israel. Mas enfim, aqui no versículo 25 ele está se referindo a esse um do norte que será levantado, e ele há de vir, desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro e os pisará. Aqui já tratando das nações ímpias e do juízo, ele vai levantar algum líder para poder causar o transtorno do fim do mundo. Quem anunciou isto desde o princípio para que possamos saber? Ou desde antes para que o digamos justo é? Porém, não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Deus é tudo e o homem é nada. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. Então, quem que é o anunciador de boas novas? O Senhor, né? É o nosso Senhor. Quando eu olhei, não havia ninguém, diz o Espírito, nem mesmo entre esses conselheiros havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade. Falando das nações ímpias, falando dos homens ímpios, daqueles que se afastaram do Senhor, ou que por ele não se interessaram. Todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e confusão. Aqui referindo-se inclusive à idolatria, à adoração de imagem, de santos de pau, de pedra, enfim, de barro, de tanta coisa. Aqui encerramos o capítulo 41 e no 42 ele começa a falar de Jesus, né, o servo do Senhor. Nós vamos ver isso na próxima assembleia. Então a palavra de Isaías, evidentemente, é muito profética, falando de eventos do futuro, ligados geralmente ao Senhor, né, ao Cristo Salvador, e também tratando de em alguns versículos, de acontecimentos ocorridos na Babilônia. Nós sabemos, e já foi dito aqui, que os estudiosos, os entendidos, né, no assunto das Escrituras, eles dizem que do capítulo 40 para frente, esses escritos podem ser o que se chamou segundo Isaías, né, como se fosse um segundo livro, e pode ter sido escrito após os eventos da Babilônia. Mas isso não invalida, evidentemente, o seu conteúdo profético e os fatos que aqui estão colocados para a nossa instrução. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia. E a paz dele esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém.